entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A Sarah White diz assim: vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. Um pensamento parecido com aquele outro. Quando nós servimos, nós temos comunhão. Então, se você pode medir qual é o grau de comunhão que você tem com Deus, medindo qual é o grau de comprometimento que você tem com o semelhante. É pesado isso, não é? Mas é a realidade. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Existe pensamento mais claro do que este? Para falar da importância de nós trabalharmos na causa de Deus, pela causa de Deus, buscando dar testemunhos desse testemunho da nossa vida para com outras pessoas, a fim de que nós também nos aproximemos delas. E o último tema, a última verdade que nós queremos apresentar tem que ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a bênção que traz após si todas as demais bênçãos. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia em São Lucas, esse texto que está aí, São Lucas capítulo 11, mas eu quero ler uns versos mais. São Lucas 11, 13. Antes de São Lucas 11, 13, existem uns versos muito bem conhecidos e que nós usamos para falar da importância da oração. Por isso vos digo, pedi, verso 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, um peixe, lhe dará um lugar do peixe uma cobra, ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Até poucos dias atrás, poucos meses atrás, eu não havia entendido uma coisa neste texto, que passei a entender quando o analisei com maior profundidade. Sarah White diz, isto aqui acontece após Jesus estar orando e os discípulos pedirem que lhes ensinasse a orar. A Sarah White diz no livro Maior Discurso de Cristo, que Jesus estava orando em voz alta. E os discípulos estavam vindo, Jesus estava sozinho. E viram Jesus orando numa intimidade tal, numa conexão tal, que eles sentiram vontade de ter a mesma experiência. Então um discípulo se aproximou e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus diz assim: então vocês orarão assim: Pai Nosso. Lá no grego esta palavra Pai é Abba, que é paizinho. Abba Pai. Paizinho. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que deve haver uma intimidade nossa com Deus, a ponto de nós podermos dizer Paizinho. E os discípulos percebiam isto no rosto de Jesus Cristo. O rosto brilhava. Você quer ver um rosto brilhando? Vê um casal apaixonado. Você vê como eles são bonitos, né? Mais bonitos do que normalmente. Sem essa paixão, né? Vê os dois com os olhinhos faiscando, um para o outro. Assim estava Jesus falando com o Pai. E os discípulos viram isto e disseram: nós também queremos esta experiência. Nós também queremos isto. E então Jesus disse: então orareis assim, Pai Nosso. Pedi dar-se-vos-á. E a gente usa esse texto para falar da importância de pedir isto, aquilo, aquele outro. Mas Jesus está aqui dizendo uma coisa que eu não havia entendido. Se você pedir pelo Espírito Santo, as demais coisas vêm junto. Amém? Você quer sabedoria? Peça o Espírito Santo. Você quer uma bênção para a sua família? Peça a presença do Espírito Santo na sua vida. Você quer amar mais as pessoas? Você quer vencer um vício? Peça o Espírito Santo. Quando você começa a sua oração, quando eu começo a minha oração, começo me dirigindo a quem? Ao Pai. Quando eu termino como? Em nome de Jesus. Onde está o Espírito Santo?
Já percebeu isso? Nós nos dirigimos ao Pai, terminamos em nome de Jesus, e o Espírito Santo está fora. Ou não deveria estar fora, mas muitas vezes está. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem? O que diz aí? Aqueles que lhe pedirem. Pedi, dar-se-vos-á. O que ele está dizendo? Peça o Espírito Santo e lhe será concedido. Busque o Espírito Santo e você o encontrará. Irmãos, isto é fundamental. O que Jesus disse? Se eu não for, não virá o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vos convencerá do quê? Do pecado. Como é que eu vou me arrepender se eu não tenho pedido o Espírito Santo na minha vida? Vos convencerá da justiça. Vos convencerá do erro. Do juízo. Veja o que diz Ellen White, confirmando exatamente esta ideia. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e esta promessa nos pertence da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, olha só, aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam, essa prometida bênção reclamada pela fé. O que diz aí? Leiam comigo. Traz após si o quê? O que diz aí, irmãos? Traz após si todas as outras bênçãos. Está claro isto? Está claro isto? Qual é a bênção que você quer? Comece pelo Espírito Santo. Nós queremos convidar você, nesses próximos dias, para uma jornada. Começando pelo Espírito Santo. É o último tema que nós vamos apresentar, vocês vão estudar. O primeiro é adoração, na ordem que eu coloquei aí. Mas, queridos, cada dia, pedindo, Senhor, batize-me hoje com o teu Santo Espírito. É hoje. Não tenha medo disto. Satanás nos traz algumas coisas, sabe? Satanás é dos 8 ou 80. Ele sempre oferece 8 ou 80, né? Então, você fala em amor, Satanás tem uma palavra para amor que não tem nada a ver com amor. Né? Tem até uma religião dele, cujo fundamento é o amor. Aí, a gente, de um lado, Satanás oferece uma proposta. O Espírito Santo não é Deus. Com isso, você, não tendo a ação do Espírito Santo, acabou o resto, porque é ele que nos conduz a Cristo. Por outro lado, ele diz assim, não seja fanático. E aí vem um movimento religioso que tem uma ênfase muito forte sobre o Espírito Santo e a gente tem medo disto. Mas a Sarah White diz que nos últimos dias, Satanás traria uma contrafação do derramamento do Espírito Santo. Eu pergunto para você, o que é uma contrafação? O que acha? É um engano, uma sutileza, né? Que parece verdade, mas não é verdade. Então veja, aquilo que parece certo, mas não é certo, é uma contrafação da piedade. O oposto da piedade, mas parece com a piedade. Porque Satanás não sai enganando com uma coisa muito diferente, ele tem que enganar com uma coisa parecida com a verdade. Então, nós precisamos, isso está na palavra de Deus, precisamos buscar diariamente o batismo do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então ele vai nos ensinar e guiar no bom caminho. Eu quero convidar você para continuar conosco mais um pouquinho hoje à tarde, às 3 horas, onde nós queremos ampliar estas ideias, aprofundar essas ideias, de tal maneira que nós tenhamos uma compreensão clara de tudo aquilo que Deus pode fazer em nossa vida e o que nós podemos fazer para ter uma experiência muito bonita, muito real com o nosso Deus. Convido você para vir à tarde. Eu quero convidar o pastor a vir aqui, né? Ele tem algo para lhe oferecer ainda agora, não é, pastor? O que você tem?